Olá, queridos amigos, uma boa noite nesse domingo com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vos fala sou eu, Débora Rodrigues, de Bocaiúva, Minas Gerais. E hoje nós vamos estar falando do capítulo 15, itens 8 e 9, onde diz que fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Então a gente vai fazer esse comparativo aí e entender o que os espíritos trouxeram de lição para Kardec. Antes de tudo, quero agradecer a todos vocês que nos acompanham todos os domingos, a mim e aos nossos amigos que fazem aqui com muito carinho esse estudo e que aprendem com a gente, trocam essa energia bacana, né? Isso aqui é feito para vocês, é um conteúdo que a gente aprende, vocês aprendem e assim a gente vai espalhando o espiritismo para as pessoas, a verdade, né? A forma como que a espiritualidade vem nos ensinando através dos mensageiros, dos missionários, como Kardec, como Chico Xavier e outros que com tanto amor, com tanto empenho, trouxeram a nós os ensinamentos e as lições. E aí, naquele mesmo esquema de sempre, vou ler um pouquinho e a gente vai conversando sobre o tema. Então, título: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Então, aqui os espíritos e Kardec, né, que compila todas essas ideias, trazem para a gente a importância da gente entender aonde que a gente está depositando a nossa fé, né? Porque Kardec, os espíritos trazem a Kardec uma máxima de fora da caridade não há salvação, né? Porque o espiritismo, por mais que traga as verdades, as revelações espirituais, ele é uma das formas de se conectar a Deus, uma das formas de identificação com a energia suprema. Mas a grande verdade é que muitas religiões, muitos dogmas, né, são implementados para as populações de que determinada religião garante uma salvação, uma porta de entrada para o céu, né, como se isso fosse garantia de algo. E aí a gente vai entendendo que as nossas conexões espirituais, que as nossas relações espirituais é que de fato elas importam. Então quando ele fala fora da caridade não há salvação, e colocando isso como um princípio universal que todas as religiões podem e devem adotar isso, ele fala que o dogma de fora da igreja não há salvação te limita. Como se você, mesmo fazendo tudo certo na sua vida, sendo caridoso, sendo bondoso, generoso, não frequentasse uma religião, uma igreja, você não teria a sua salvação, né? A sua ascensão espiritual. E, na verdade, a gente sabe que o que conta são os nossos atos, a nossa intenção, o que o nosso coração diz, o que a gente está construindo ali todos os dias com os nossos atos, com a nossa fala, com as nossas orações, com a nossa inércia muitas vezes. Então, é isso que vai estar dizendo de nós quem nós somos e fazendo a nossa constituição espiritual, né? Aquela soma de energias que eu acumulo ao longo dos anos e que me compõe e que aí determina para qual lugar que eu me afinizo mais, né? Aí a gente está falando muito de padrão vibratório. Em que eu vibro? Eu vibro na frequência do amor, eu vibro na frequência da caridade, ou eu ainda estou vibrando na frequência da ira, da intolerância, do egoísmo. Então, esse amontoado, né, de situações que a gente coleciona ao longo da nossa vida, vai dizendo de nós. E isso pode estar ligado a frequentar uma religião ou não. Na verdade, a religião, né, ela é uma das formas de você se conectar ao Criador.
Mas essa conexão pode acontecer de diversas formas, não necessariamente numa religião. Se você pegar os povos antigos, né? Você pega os índios, pegam outras civilizações que não tinham esse formato, pelo menos como conhecido para nós hoje de igreja. Então, eles tinham a fé dele, eles exerciam a fé dele, contribuindo para o todo e moralmente agindo de forma correta. Então, não necessariamente vinculados aí a uma igreja. E aí, quando ele fala caridade como fé, como princípio universal, ele está falando da caridade espiritual, essencial, que Emmanuel fala para a gente também, muito belamente, que é aquela caridade de você dar de si, sem esperar, se entregar mesmo à situação, ser verdadeiro consigo e com o outro, e é uma caridade que não quer dizer que seja material, de auxiliar com uma cesta básica, com dinheiro, com doações, mas uma caridade de doação de si, de energia, de tempo, de ouvir alguém, de aconselhar alguém, de dar um sorriso, um abraço, de levar a sua energia, de levar a sua luz aos ambientes. Isso é uma forma de caridade, que é a caridade que nós, enquanto seres espirituais, mais necessitamos, porque na verdade o corpo, né, a veste carnal, ela é transitória. Então a essência do nosso espírito é a que diz de nós e é a que de fato, né, vai ter ali, vai ter um verdadeiro sentido para nós quando isso tudo, né, essa jornada física, carnal, se findar. Então aí, continuando. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Então ele vem falando aqui, ele alerta aqui que essas máximas, né? Olha, se você frequentar a minha igreja, se você praticar a minha religião, você vai ter a sua salvação, né? A sua salvação está garantida. Então, ele gera uma discriminação interna de que, por exemplo, aquele que se julga seguindo esse caminho, essa igreja da salvação, essa instituição da salvação, ele vai olhar com outros olhos para o outro que não segue. Ele vai discriminá-lo, ele vai diferenciá-lo da sociedade por se achar hierarquicamente superior, né? Por se achar verdadeiro filho de Deus, né? Quando todos nós o somos. Então, assim, em vez de unir, que é o sentido principal de Deus, e que Jesus traz isso na sua encarnação, traz essa importância de você amar ao próximo, ele vai separando, vai segmentando, né? Vai dividindo. E aquela família universal que nós tanto buscamos, aquela harmonia entre os seres, ela vai ficando distante. Porque como se eu pegasse ali um potinho com divisórias e colocasse cada coisa assim numa dessas divisórias, como se elas não pudessem estar juntas. Então, essa falta de acreditar, né, que todos nós podemos sim seguir individualmente a forma que nós entendemos ser melhor de seguir, que todos nós podemos sim, desde que moralmente, espiritualmente seguindo aí um senso de buscar as verdades, de buscar ser o nosso melhor, de ajudar ao próximo, nós vamos ali, então, limitando isso a escolhas de como servir. Quer dizer, se eu posso ser boa, mas se eu não sirvo em determinada instituição, se eu não participo, né, dessa instituição, então eu tenho ali toda uma encarnação perdida por isso. Então ele vem alertando sobre essa separação, essa perigosa separação que essa situação traz a nós. E aí, continuando, ele fala que, desprezando a grande lei da igualdade perante o túmulo, ele os afasta um dos outros, até no campo do repouso. Então, ele fala que assim, ele vem enfatizando essa questão da separação. E a gente entende que toda lei, vamos colocar assim, toda regra,
que ela vem, que ela pode gerar ali uma separação de povos, um distanciamento de seres que buscam ali o mesmo propósito, tem que ser observada com muita cautela. Porque, na verdade, as leis universais, elas tendem a nos trazer mais próximos uns dos outros, nos ajudar, nos auxiliar no nosso processo encarnatório. Então, tudo isso que se enrijece demais, né? Põe regras demais, não que não tenham que existir regras, mas deve ser olhado com muito carinho e pelo um senso lógico, por uma fé raciocinada muito apurada, para que nós não caiamos aí em enganos, auto-enganos, né? Porque nós temos ali sempre um senso de saber, de entender aquilo que faz bem para o nosso espírito, aquilo que de fato é real para a imortalidade da alma. E muitas vezes nós aí vamos nos enganando, ou fingindo que estamos nos enganando para justificar as nossas escolhas ou a falta delas. E aí, continuando. Fora da caridade não há salvação. Consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Então, volta naquilo que eu falei para o início. Quando a gente coloca na nossa cabeça que através da caridade, através do auxílio ao próximo, através da doação de si para o todo, é que nós vamos alcançar, então, essa salvação, que seria essa ascensão espiritual, então aí a gente está agindo corretamente. Porque eu posso frequentar diversas igrejas, não necessariamente só uma, e ter ali essa salvação. É como eu posso também estar visitando essas igrejas e não ter. Então, na verdade, não é a forma, né? É o que eu faço com isso. Então, se eu busco ser melhor, se eu busco, então, servir ao outro. Servir como, né? A gente fala muito de servir, parece que a gente tem que participar de uma ação voluntária ou de algum projeto. São coisas importantes e são meios, mas às vezes o servir ele é tão pequeno, ele é servir a nossa família, sendo prestativo, sendo amoroso, sendo tolerante, servir aos nossos filhos, aos nossos pais, servir aos nossos colegas de trabalho com gentileza, com amor, com amorosidade. Então esse servir está nos mínimos detalhes. É agir lembrando que nós não somos únicos e nem soberanos, nós nos complementamos aí então nessa encarnação. E aí, continuando, ele vem falando o seguinte: tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem ao Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. E é interessante que ele fala isso, né? Complementando o que foi falado, que fora da caridade nossa salvação une as pessoas. Então, dá a oportunidade de trabalhar em conjunto, dá a oportunidade de servir em conjunto, que na verdade é a grande essência do amor espiritual, né? A gente conseguir conviver bem, a gente conseguir conviver em harmonia, sem que as nossas diferenças sejam causa de distanciamento e de discussões e desafetos entre nós. Continuando, ele fala: com um dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se, nossa, isso aqui foi um trocadilho, e se perseguem reciprocamente, vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pede pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, manter-se nessa linha de pensamento aí, religioso, né, de segmento religioso, vai trazendo feridas aí para essas relações e vai afastando. E é interessante quando ele fala que o pai não pede pelo filho, nem o filho pede pelo pai, é porque a gente tem hoje, por exemplo, muito comum, né, na nossa família, pessoas de segmentos religiosos diferentes. Por exemplo, a grande parte da minha família, ela é espírita, mas eu tenho parentes que vão no segmento católico,
parentes que vão no protestantismo. Então, assim, a gente convive muito bem, cada um respeitando a sua forma de entender a Deus e de servir a Ele, seja através da oração, seja através da atividade mediúnica, a sua forma de estudar os ensinamentos deixados pelo Cristo. Mas aí, se a gente segue essa questão dessa máxima da religião, né? Se a gente leva isso a ferro e fogo, como algumas culturas religiosas pregam, então você tem famílias divididas. E aí aquela máxima da reencarnação que a gente vem para reajustar com os nossos, para nos entender, fica aí, fica prejudicada. Porque por conta de uma forma, de uma crença no Criador, eu deixo de cumprir aquilo que, não digo ser a minha missão, mas uma necessidade do meu espírito, que é de se alinhar com os meus, de se equilibrar na sua relação consigo, né, espiritual, porque quando a gente tem um desajuste espiritual, né, um desafeto, a gente fica achando muito que é para o outro que a gente tem que resolver isso. Na verdade é para nós. Nós temos um débito com o nosso sistema espiritual, seja por magoar o outro, seja por se sentir magoado com o outro, e através disso a gente vai então através dessas encarnações, a gente vai então purificando nosso perispírito, nosso campo energético, renovando ele com energias de luz e tirando de nós essas, eu gosto de falar muito esse termo, essas manchinhas espirituais, que são os desajustes que a gente traz, os nossos vícios, nossos desafetos, essas coisas que a gente tem que melhorar. É como se fosse manchinha no nosso espírito. E toda vez que a gente vence uma etapa, ele se ilumina mais, porque é como se a gente conseguisse limpar essa manchinha. Então, manter-se nessa linha de que a religião tem o poder de salvar, né, de dar uma ascensão espiritual a alguém, a gente limita muito o nosso poder de ser e de acontecer a uma forma de cultura, né? Uma forma de segmento. E esquecemos do nosso próprio livre-arbítrio, colocando ali como uma segunda opção, né, para a nossa evolução. Continuando, aí no item, a gente falou do item 8, agora a gente vai falar do item 9. Fora da verdade não há salvação. Equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Então, aí quando ele vem falando fora da verdade, não há salvação, e coloca como equivalência de fora da igreja não há salvação, ele está dizendo que se a gente for pegar dessa forma, e a gente não entender o que é verdade, a gente vai acreditar que o verdade está relacionado à igreja. Porque todo segmento religioso, por exemplo, ou pelo menos deveria ter como princípio, né, básico, levar a verdade, esclarecer as verdades espirituais aos seus fiéis, né, aos seus seguidores. Então ele fala que poderia equivaler sim, né, já que a gente parte de um princípio que toda igreja quer levar a verdade, toda igreja quer levar uma ascensão espiritual, então a gente poderia sim trazer esse contexto. Mas aí ele continua. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantes se alarga e todos os dias se retificam as ideias? Então, quem é o homem que pode se vangloriar de conhecer toda a verdade? Se a cada dia a espiritualidade nos oportuniza um fato novo, uma ideia que nós não conhecíamos, um avanço espiritual que a gente ainda não teve acesso, como se comparasse a um avanço tecnológico, e isso tem muito a ver com o avanço espiritual, tem muita coisa ainda a ser descoberta, mas a gente ainda não tem a capacidade de assimilar ou de administrar essas descobertas. Por isso que a espiritualidade, ela traz pra gente aos poucos, para que, sendo introduzido, não agrida, né, a nossa forma de viver, não agrida os nossos conhecimentos, e a gente possa absorver isso de forma mais lenta, para que a gente interiorize isso e passe a viver aquilo, né, como uma crença real. Então, não há sobre a Terra, né, nesse planeta,
um espírito que possa se dizer conhecedor da verdade absoluta. E ouso dizer que em outros mundos também não, porque se a gente for pegar aqui, o único que a detém de fato é o Criador, né? Até mesmo aqueles espíritos mais elevados, eles ainda não conhecem tudo, eles não dominam tudo, porque o Criador fez e ele entende, né? Então essa essência, ele é essa essência, toda essa verdade. E nós, como seres limitados, não conseguimos então atingir isso e dizer assim, não, eu conheço todas as verdades, eu domino tudo, o que eu falo é isso, e se não for desse jeito, tá errado. Então a gente não pode dizer isso. E aí ele continua aqui. Ele somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada pela condição expressa de felicidade, e proporcionada ao seu adiantamento. Então, volta naquilo que eu falei aqui agora. Ele só pode conhecer uma verdade relativa à evolução que ele tem, a capacidade. Como se a gente tivesse uma garrafa de 1 litro e uma de 2 litros. E a verdade é a gente comparar a água. Vocês concordam comigo que 2 litros é um pouco mais de verdade do que 1 litro? Então a gente só consegue absorver conforme a nossa capacidade. Então, a nossa capacidade é ainda limitada, é ainda relativa, como é o termo usado aqui. Então nós conhecemos conforme aquilo que nós conseguimos administrar. E continua. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa de felicidade futura, teria proferido uma sentença de prospecção geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. Então ele está falando o seguinte, se a gente fosse apegar a verdade, a sabedoria, a intelectualidade, para dizer, para falar que isso é métrica de salvação, então a gente está se perdendo nas nossas buscas, porque ninguém detém da verdade absoluta. Se a gente for buscar essa verdade absoluta para um dia, né, ter essa ascensão espiritual, então a gente está buscando pelo campo errado. Mas a caridade ela não depende do tanto que eu tenho de conhecimento, do tanto que eu tenho de evolução espiritual. Eu posso ser um ser ainda primitivo, né, na nossa cadeia de evolução espiritual e ser caridoso dentro das minhas limitações, das minhas possibilidades. E eu posso ser um ser intelectualmente desenvolvido, conhecedor da verdade espiritual ou de grandes verdades espirituais e não praticar a caridade, mesmo tendo todas as condições de fazê-lo. Então, esse alerta é interessante porque a gente fica condicionando às vezes, olha, quando eu detiver de tal conhecimento, eu vou poder ajudar mais pessoas. Quando eu detiver de tal condição, eu vou poder servir mais. Quando, na verdade, nós podemos fazer um pouco da onde nós estamos. E a gente vai lembrar de um trecho que a gente até estudou aqui, que é daquela viúva que mesmo com todas as dificuldades, tira do pouco que tem, de sua família, para contribuir na igreja. Quer dizer, a fé dela é tão grande que mesmo sendo pouco, do pouco que ela tem, ela também compartilha. E isso se torna muito, que a gente sabe que a única coisa que se multiplica é o bem que nós fazemos. Quando a gente faz o bem e leva a outros, essas pessoas se sentem ali incentivadas, elas se sentem motivadas por esse bem. E elas querem, então, refletir isso em outras pessoas de alguma forma. Então, a gente está multiplicando esse bem. É como conhecimento. Se eu passo conhecimento para vocês, eu não vou perder ele. Nós agora vamos ser 2 pessoas com um determinado conhecimento. Então, ele vai se multiplicando. Ao passo que as coisas não tão legais, ainda que possam ser multiplicadas, elas não favorecem aos seres. Então, a gente perde muito espiritualmente em buscas, eu não diria vãs, porque a intelectualidade ela é importante, ela faz parte de uma evolução, mas a gente foca muita energia em algo que não vai trazer um retorno espiritual tão grandioso quanto outras coisas que são mais essenciais para Deus, né? A forma como eu me encontro nessa encarnação
financeiramente falando, intelectualmente falando, ela reflete muito das minhas buscas, sim. Mas a forma como eu me encontro nessa encarnação energeticamente falando é que determina, de fato, a minha evolução espiritual. E aí, voltando aqui ao nosso texto, ele nos alerta para coisas assim muito importantes, que é: para de tentar ser, né, o dono, o conhecedor de uma verdade que não existe, né, que é essa verdade absoluta, não que ela não exista, mas que ela não é alcançável para nós ainda, seres, ainda mais no mundo de provas e expiações, quase em mundo de regeneração. Será realmente que a gente tem condições de deter essa verdade? E aí, retornando, né, ao nosso estudo, ao texto, ele fala que o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação. Pois essa máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Então, para você ver o cuidado, né, que os espíritos têm até com o que eles trazem pra gente. A gente sabe que é importante buscar uma verdade espiritual. Não há verdade absoluta, mas uma verdade de entender para onde vai o nosso espírito depois do desencarne, por que eu tenho que ser bom, por que eu tenho que fazer o bem. É importante, mas não é determinante para que o meu espírito evolua. O importante para que meu espírito evolua é sim a forma como eu me dou com os outros. É o que eu carrego no meu coração. É essa essência espiritual que faz o que eu sou, né? E a gente volta lá no início do livro do Evangelho, que Kardec traz pra gente ali aquelas entrevistas, agora eu tô quase na dúvida se é o do Evangelho ou o Livro dos Espíritos, com aqueles espíritos recém-desencarnados que foram hierarquicamente, né, financeiramente falando, bem abastados, mas que se encontram na condição espiritual ali de estar no umbral, de não ter ainda atingido, né, os níveis pretendidos, porque isso não diz nada, né, do ser então. E você vê que às vezes você tem um espírito intelectualmente que trouxe grandes contribuições para o nosso sistema, que trouxe descobertas, que também ainda assim ele se perde ali na sua essência espiritual. Porque o que isso tem a ver, né? Porque eu diria assim, se houvesse algo que eu aprendi com o Espiritismo ao longo desses anos, que eu vejo nos estudos, é essa importância do amor. Não esse amor romântico, mas esse amor universal, esse amor que me faz respeitar o outro, esse amor que me faz ter compaixão. Nós não temos dó de ninguém, nós temos compaixão com o outro. Ser empática, que faz eu pensar todos os dias nos meus atos, que faz eu rever a minha postura frente aos outros seres. Então é essa grande máxima, sabe, de vida, esse amor, essa fé no Criador, de entender: olha, eu não consigo administrar a minha vida, os acontecimentos da minha vida, mas eu entendo que isso tem um propósito, né? Por que eu ainda me mantenho em determinado lugar? Por que eu estou em determinado emprego? O que me vincula a isso? Então, a gente vai pensando assim nessas coisas e vê como que o amor, né, de fato está ali sobrepondo a todos esses fatores. E aí, para complementar o nosso estudo, eu trouxe uma mensagem do Evangelho de Emmanuel, que eu, assim, particularmente gosto muito de usar para estudar, que fala sobre o silício e vida. Né? Ele vem falando de questões da salvação. Silícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Então, a gente está falando aí de desenvolvimento moral, de sensibilidade, não de sacrifício.
Nessa legenda, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis. Austeridades que rendam educação e progresso, regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho, exprimindo aprendizado espontâneo. Quando tenhas uma hora disponível acima do repouso que te restaure, canaliza atenção e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. Então, ele fala da utilidade do tempo, respeitando, claro, as nossas limitações de cansaço, né, e de recomposição, mas que nós possamos ali preencher os nossos espaços de tempo vazio com a caridade, com a utilidade ao outro. Um mínimo de carinho para com seus alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço junto ao leito dos paralíticos articulam preciosa aula de paciência. Eu falo que assim, toda vez que a gente está passando por algum momento de dificuldade, né? Não gosto muito de usar essa palavra, não, mas assim, eu vou utilizar ela. Uma leve depressão, a gente tem que ter aquele choque de realidade. Então eu falo assim, que é o momento de você visitar uma instituição que acolhe pessoas idosas, que acolhe crianças, pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social, porque aí você vai ver que a sua liberdade, ela te possibilita tantas coisas, e às vezes a gente se apega, né, se prende muito aos nossos limites e não às nossas potencialidades. Então, eu falo que a leitura também, o estudo nesse sentido também é importante, mas o contato com o outro é mais importante, porque a gente troca energia e a gente aprende muito com o exemplo do outro. Ainda que nós não externalizamos isso naquele momento, mas aquilo fica guardado em nós. E no momento oportuno, a espiritualidade vai se aproveitar desse conhecimento, desse acesso espiritual e vai utilizar aquilo ali para a nossa evolução. Simples visita ao hospital diminui ilusões de que o corpo está acima de tudo, ilusões de que a matéria é mais importante, né? E olha o quanto que isso tem a ver com o nosso texto aqui, da caridade essencial, né? E não a caridade, não de buscar uma salvação na igreja, na verdade que se busca. Cozinhar prato humilde, a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência, impele a corrigir os excessos da mesa. Então, quem nunca refletiu aquele pouco de comida que deixou no prato quando vê alguém passando fome? Os excessos, né? A gente às vezes se perde pela forma como que a gente vê as coisas e acaba cometendo esses excessos sem pensar no outro, sem entender a necessidade do outro. E aí essa questão da alimentação, ela é um parâmetro, um dos parâmetros. Costurar em socorro dos que tremem desnudos auxilia a esquecer extravagâncias de vestuários. Entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Amparar uma pessoa aos que vagam sem rumo ensina respeito ao lar que nos aconchega. Às vezes a gente precisa passar por determinadas situações para valorizar aqueles que estão do nosso lado. Então aí você vê uma pessoa que passa por uma dificuldade na família dela e você aprende então ali a agradecer pela sua, ou pelo menos deveria. André Luiz na Agenda Cristã, né, Psicografia de Chico, ele fala que às vezes a gente devia tratar, às vezes não, ele fala que a gente deveria tratar os nossos parentes como se fosse visita. Porque com a visita a gente dá o nosso melhor, pelo menos deveria, né? A gente pega a nossa melhor louça, nosso melhor prato, nossa atenção, nosso carinho. E às vezes com a pessoa que tá lá do seu lado todo dia, você responde de qualquer jeito. Você é intolerante, impaciente. E a intimidade, né, a proximidade, te esquece da gentileza. Te faz esquecer da gentileza, que é tão importante com o outro.
Cilícios para conquistar os talentos celestes. Façamos aqueles que se transfigurem nas obras da fraternidade e elevação, por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que o povoam jazem vivos em pleno céu. Entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-la dentro de nós. Então, aquilo que a gente busca na nossa evolução, aquilo que a gente busca no outro, né? Gandhi falando ali, seja a diferença que você quer ver no outro, a gente tem que achar dentro da gente. E aí, falando nisso, né, de encontrar dentro de nós, às vezes a gente procura um ponto de referência de Deus, né? Ah, onde eu encontro Deus? No centro espírita, na igreja, quando eu tô orando. E Deus tá ali, Deus é, né? Ele está dentro de nós. Nosso retorno a nós mesmos, a nossa essência, a nossa consciência, a nossa lucidez espiritual. É ali que Deus está, né? E eu lembro que em determinada oportunidade, numa das atividades na casa espírita que eu frequento, o mentor falou que Deus está em todos, a frase que ele usou foi a seguinte: Deus está em todos os locais, mas o mais bonito é onde você o coloca. Onde você tem colocado Deus na sua vida? Em segundo plano, para reclamar, para agradecer, ou você o coloca em todos os instantes, né? Eu não vou falar a palavra, você participa de tudo. Na verdade, Deus sabe, né? O Criador, ele acessa todos os pontos, mas e eu acesso ele em quais pontos, né? Em quais pontos eu falo, olha, tá bom, mas obrigado, Deus. Eu sei que é porque dentro da sua misericórdia divina eu pude nesse instante estar vivendo isso. Ou não, tá difícil, mas eu sei que tem um propósito maior. Eu sei que tem algo aqui que eu ainda não aprendi. Essa aflição, ela quer me ensinar alguma coisa. Mas não que a gente vai permanecer naquilo, não que a gente vai, né, se entregar àquilo, mas a gente vai tirar o melhor, né? Retém o que é bom, Paulo nos deixou de lição. E aí, voltando, que nós não saímos do tema, né? Mas às vezes, assim, para interligar, para, né, para dar essa explicação mais clara, voltando ao fora da igreja, não há salvação, fora da verdade, não há salvação, isso vem mais como um alerta de quais, onde que a gente está empregando ali nossas crenças, nossa fé, para aquilo que vai elevar o nosso espírito, que vai trazer a nós, então, essa ascensão espiritual, né? O que a gente está acreditando, o que a gente está fazendo por isso e como a gente está fazendo isso. Então, o evangelho de hoje traz essas considerações que eu separei com muito carinho e que eu agradeço muito a participação de cada um de vocês. Não deixem de curtir, de seguir o canal, de compartilhar, de divulgar o Espiritismo. Não porque sou eu, mas porque o Espiritismo, o compartilhamento do Espiritismo é um ato de amor, né? Levar ao outro esse carinho, dividir com o outro essa vontade de aprender é muito importante. E porque você também ajuda a gente a alcançar outros corações que talvez precisem só de um pouquinho dessa energia, né? Que a gente consegue trazer para vocês aqui. Lógico, com a permissão do nosso Criador e com o auxílio dos nossos mentores, dos nossos benfeitores espirituais. Agradeço a vocês de coração, agradeço a todos que fazem parte desse estudo, né? Que editam as palestras, que fazem os cronogramas. Isso aqui tem toda uma estrutura muito legal e que eu agradeço muito pela oportunidade de estar fazendo parte disso e de poder estar aqui com vocês no domingo à noite, tirando um tempinho para a gente aprender um pouco mais, para a gente se conhecer um pouco mais e acessar as nossas verdades espirituais, no sentido de não se sentir superior, mas de se sentir mais próximos e mais conectados com o Pai. Um beijão e até o próximo estudo. Domingo que vem tem mais com um dos nossos queridos que estão sempre aqui, trazendo para vocês o estudo do Evangelho.